Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Meu nome é Terezinha Leite, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Casa de Amor, que fica situado na cidade de Macapá, às margens do rio Amazonas, a única capital brasileira que fica situada às margens desse rio maravilhoso, magnífico. O tema de nossa reflexão de hoje, mas antes de tudo, quero desejar a todos e a todas um feliz 2021. Que ele nos traga muita paz, muita saúde, alegria e uma reconstrução, porque nós precisamos nos reconstruir depois dessa pandemia, depois desse desastre mundial. Nós precisamos nos reconstruir, nos readaptarmos às novas exigências da vida, nova maneira de ser, nova maneira de que Deus permita de enxergar, de ver a vida, de ver a existência. O nosso tema de hoje, nesse dia 10 de janeiro de 2021, é um tema baseado no texto de Emmanuel, da Cartilha Pensamento e Vida. Uma cartilha que foi elaborada no plano espiritual, que é usada no plano espiritual, e foi pedido a ele algo que fosse simples, que fosse mais direto e mais objetivo e que nos deixasse ensinamentos para o dia a dia. E ele informa no prefácio que esses temas são usados lá, é uma cartilha que é usada no plano espiritual para os espíritos que vão reencarnar e para os que lá estão. Um aprendizado, mesmo uma cartilha, como ele diz, o beabá. E é baseado nesse texto número 8, do Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, que nós vamos refletir hoje. O tema que eu dei à nossa reflexão é: o Senhor é contigo? Dentro do tema dele, a associação. Dentro do tema da cartilha, que traz por título associação. Os jovens hoje, as pessoas de modo geral, têm um dizer que diz assim: estamos juntos, estou contigo. Né? O que isso significa? Isso significa que sou seu parceiro, estou com você para compartilhar a amizade, para compartilhar os problemas, para compartilhar a vida, não é? Não é isso que quer dizer esse tamo juntos, né? Então, baseado nesse tema associação aqui, eu comecei a questionar: o Senhor é comigo? Não é? O Senhor está comigo? O Senhor é comigo? Nós vamos começar aqui no Salmo 118,
que diz assim, Salmo 118, 5 e 6. No perigo clamei a Javé, e Javé me respondeu com generosidade. Javé está comigo, jamais temerei. O que um homem me poderia fazer? O que um homem me poderia fazer? Javé estando comigo, não é? Em Romanos, na carta de Paulo a Romanos, nós temos no capítulo 8, começando no item 30, temos assim: aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aqueles que ele chamou, também os justificou. E aqueles que ele justificou, também os glorificou. Então, o que diremos sobre isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Lucas, capítulo 1, 26, diz: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em um casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, o anjo lhe disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Então, durante o Velho e o Novo Testamento, nós vemos essas passagens em que é dito que Deus está com alguém, com um profeta, com Moisés, com Maria, com Paulo, com Pedro, e nós vemos e assistimos isso. E o Senhor estará conosco? Estará o Senhor conosco? Não é? Diz aqui o texto da cartilha que Emmanuel nos legou. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios de afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres vivos. E aqui ele vem falar em Demócrito, o filósofo, o sábio grego que viveu na Terra antes de Cristo, que já dizia que se nós pudéssemos ver os átomos, nós os veríamos aglomerados como os pombos se aglomeram para comer, atrás de comida. E então a gente vê a questão das afinidades. E aqui mais para frente ele diz: assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que, sentindo, mentalizando, falando ou agindo,
sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas e desencarnadas, ou da nossa faixa de simpatia. Então, aqui a gente vê essa sintonia, essa faixa de vibração. Nós não estamos sintonizados só com quem nós conhecemos, com quem nós nos damos, temos amizades. Nós estamos numa faixa de sintonia, numa faixa de onda magnética para a qual somos atraídos automaticamente de acordo com o que sentimos e com o que pensamos e com o que criamos mentalmente. Ora, a gente pode sair um pouquinho dessa faixa, um pouco mais para cima ou um pouco ou mais para baixo, um pouco mais para baixo. Mas aí logo a gente volta para o padrão, no padrão de pensamento em que vibramos, onde estamos vibrando. Por exemplo, hoje nós assistimos no Brasil, estamos vendo uma disputa para ver quem vai comprar em leilão a faixa de onda para uso do telefone 5G. Então, vai ser leiloada essa faixa de vibração. E nós vibramos dentro dessas faixas também. E nós sintonizamos com todos os pensamentos e todos os sentimentos que ficam dentro da faixa vibratória que nós estamos, né? E sintonizamos com todos, né? Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que nós escolhemos. Então, nós escolhemos, é uma questão de decisão, é uma questão de escolha, de vontade, onde nós vamos vibrar, com quem nós vamos sintonizar, o que nós estaremos escrevendo e escolhendo para as nossas vidas. É uma responsabilidade nossa, de cada um. O que queremos para o planeta, o que queremos para as nossas vidas, e nisso influenciamos aos que convivem conosco, não é? Que podem também, por nossa influência, entrar na faixa vibratória. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Então, em qualquer opinião que nós nos lancemos a ela, que nós aceitemos e que nós passamos para frente, nós somos sempre a soma de muitos. Nós não estamos sozinhos dentro de uma mesma faixa vibratória. Nós não somos só nós que estamos nessa faixa vibratória. Tem muitos espíritos dentro dessa faixa vibratória, né? Expressamos milhares de criaturas que nos expressam também. Nós as expressamos e elas nos expressam, né? E o desejo, qual é a alavanca desse fosso, né?
de força o sentimento, é a vontade. Com a vontade, com o esclarecimento, eu posso mudar de faixa vibratória. Eu tomo consciência e posso mudar a faixa vibratória em que eu estou. Posso mudar essa direção. Posso escolher coisas melhores. Posso escolher melhores companhias de pensamento, de vibração e de desejos, né? Então, é uma questão de decisão, de vontade e de escolha, de livre-arbítrio. Quando nos detemos, aqui Emmanuel nos chama atenção para o fato de nos determos nas faltas alheias. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-se de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Não é? A nossa alma é composta de um tecido sutil, o nosso perispírito, que tudo registra, que tudo alcança. E nós registramos, quando nós nos detemos nesses detalhes e nos defeitos da vida dos outros e criticamos e julgamos. Daí Jesus ensinar, não julgueis para que não sejais julgados, não é? Sabe por quê? Porque com o decurso do tempo, nossa alma, não raro, passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação, pelo perispírito, que aí passa para o corpo mais denso, o corpo físico, né? O que assinalara fazendo, seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual, de que nos servimos depois da morte. Vejam que coisa interessante. Daí porque a gente deve sempre olhar o nosso semelhante que está equivocado com generosidade, com o sentimento de perdão, orar por ele, orientarmos se pudermos, mas nunca criticarmos e nem sermos os julgadores do comportamento de nosso irmão. Porque normalmente nós, quando fazemos isso, registramos todas essas imperfeições no nosso perispírito e vamos fazer o que ele estava fazendo. É o que a gente percebe normalmente. Você observe que quando uma pessoa critica outra, não demora muito, ela está repetindo a mesma coisa. Porque ela transferiu para o corpo sutil, para o seu corpo sutil, estando encarnado ou desencarnado, essas informações, ela se apropriou dessas informações, adquirindo-as. E não vai demorar, ela vai estar repetindo o que condena nos outros. Não é? Já aconteceu com você?
Isso já aconteceu com alguém que você conhece? Então, é por esta razão que geralmente os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas razões que condenam no próximo, porquanto interessados em descer às minúcias, né? Quem gosta de fazer essas críticas, quem gosta de observar a vida e de julgar a vida alheia, ela gosta de detalhes, nos mínimos detalhes, de registrar as minúcias do mal, né? E as absorve inconscientemente. Ela as absorve inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que representam. Então, toda brecha de sombra, em sua personalidade, retrata a sombra maior, né? Qual, como diz aqui ele, pequenino foco infeccioso. Você tem uma pequena infecção em algum lugar no corpo. Se você logo não cuida, essa infecção vai aumentar e vai lhe trazer sérios prejuízos, não é? Por exemplo, a maledicência pode precipitar-nos no vício tanto quanto a cólera sistemática, né? A gente fala mal da vida alheia, fazer comentários maldosos, nos arrasta para labirintos de loucura e ou as trevas do crime. Nos levam ao crime e nos levam à loucura, à maledicência, à ira, à cólera sistemática, né? Vai nos conduzindo a esses desequilíbrios da alma tão profundos que a doutrina espírita vem nos esclarecer para que a gente não entre nessa vibração, nesse circuito. Pensando, conversando, trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quanto as pessoas encarnadas, quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordam conosco. Então, essas vibrações alcançam a todos que estão na mesma nossa faixa vibratória, em que nós sintonizamos com ela, encarnadas e desencarnadas, não só de uma cidade, não só, mas do mundo inteiro, dos planos espirituais. É uma faixa de vibração que se está em sintonia, seja de qual língua for, seja de qual pátria for, porque a linguagem do emocional e do pensamento, ela é compreendida, das vibrações, ela é compreendida independente de língua, independente de fala, ela é energética, ela é vibratória, não é? Impondo-nos de retorno às consequências de nossas próprias iniciativas. Então, diz ele aqui no final, estejamos assim, procurando incessantemente o bem. Então, a gente vê que a saída
a nossa porta de saída, que sempre estará aberta para nós, para aprendermos, para sairmos dessas situações, dessas vibrações, é o trabalho no bem. Mesmo a gente estando todo encrencado ou encrencada em situações de vibrações de baixo teor vibratório, de baixo teor espiritual, nós sempre poderemos fazer o bem. E fazer o bem nos leva a sair dessas situações. Sempre e incessantemente está no trabalho do bem. E começando a pensar o bem, a fazer o bem e a desejar o bem. Ajudando, aprendendo, servindo, desculpando, perdoando, amando. Porque nessa atitude nós passaremos a refletir os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Não só o nosso problema de companhia, mas a mudança do planeta, a mudança de nossa família, começando na nossa família, na nossa cidade, no nosso meio de trabalho, onde nós estivermos, e, consequentemente, o planeta. Quem vai fazer essa mudança somos nós, com essa mudança de padrão de vibração. E aí sim, nós entraremos na vibração do Senhor. E aí podemos dizer e podemos falar: o Senhor é comigo, o Senhor é contigo. Era a nossa reflexão de hoje. E eu desejo a todos, repito, um feliz 2021 e que o Senhor esteja conosco. Muita paz.